Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriela Rodrigues. Eu sou acadêmica de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo e também faço parte do LANVIS, o Laboratório de Manejo da Vida Silvestre. E junto com meus colegas Diogo de Freitas e Nicolas Ribas, somos orientados pelo professor Jaime Martinez para atividades em prol da conservação da natureza. E uma dessas atividades, então, é a regeneração de área degradada na reserva particular do patrimônio natural da Universidade de Passo Fundo, com o plantio de Araucária angustifolia. Bom, a Araucária angustifolia ela é uma espécie arbórea nativa da região sul do Brasil que tem como nome comum pinheiro brasileiro. Ela é a espécie símbolo do Rio Grande do Sul, justamente pelas suas sementes, o pinhão ser muito consumido pelo povo regional. E gera toda uma economia em volta dessa semente. Ela é uma espécie muito importante aqui para nossa região por conta disso, também por conta de suas sementes gerarem alimento para a nossa fauna silvestre. E ela é uma espécie que sofreu aí no século XX uma superexploração devido ao ciclo da madeira. Então, muitos indivíduos foram derrubados para que se fosse usufruído a sua madeira. E com isso, então, atualmente restaram, infelizmente, apenas 3% de florestas com araucária. Então, é uma porcentagem muito baixa que essa espécie teve ao longo do tempo aí com todas essas consequências. E além disso, ela é uma espécie que tem dificuldade em se propagar, porque o pinhão ele cai no chão, então ele consegue germinar com o ambiente úmido, mas com o avanço das espécies que a gente chama de angiospermas, as espécies de crescimento rápido, essa espécie a araucária não consegue se desenvolver, porque ela é uma espécie que precisa de pleno sol quando ela chega em um certo estágio. E com essas outras plantas, então, acabam impedindo o seu desenvolvimento. Então, ela é uma espécie que ela está afadada à extinção, mas ela precisa desse manejo para que ela seja conservada aí há mais tempo. A reserva, então, a EPPN-UPF, ela é uma área da Fundação da Universidade de Passo Fundo, uma área de 32,21 hectares, que pertence aí ao bioma Mata Atlântica, com a região fitozoológica Floresta Umbrófila Mista, né, florestas com araucárias, e possui, então, ambientes aí de regeneração, né, ambientes de capoeira, capoeirão e recursos hídricos, que são muito importantes aqui para a região. Por exemplo, o Arroio Miranda, que abastece 60% da cidade de Passo Fundo. O projeto Sequestrando Carbono com Árvores Nativas Estratégicas para a Fauna Silvestre, ele foi desenvolvido em 2022, aí com subsídio e apoio do Green Office, e também da Floresta Nacional de Passo Fundo, que pertence, né, ao ICMBio. É um projeto que teve alguns objetivos aí, de um desses objetivos, então, foi o plantio de 400 mudas de araucárias na reserva da UPF. Então, essas mudas, elas foram desenvolvidas aqui no nosso viveiro, no LANVIS, então, as sementes foram plantadas, então a gente usou as mudas, tanto do laboratório, mas também mudas desenvolvidas pela Floresta Nacional, onde eles têm o viveiro lá também. E também a gente usou estacas para fazer a identificação desses indivíduos que foram plantados. Então, a gente contou aí com toda a equipe da UPF e do ICMBio para que tudo isso fosse acontecer. Então, em dezembro de 2022, foram plantadas 10 mudas. Em março de 2023, mais 20 mudas. Em junho e julho, um total de 55 mudas foram plantadas. E atualmente, então, a gente tem 95 números. E a gente vai continuar com esses plantios até que as 400 mudas sejam atingidas, que é o nosso objetivo final, né? Alguns registros, então, a toda a equipe que participou aí dos plantios, como eu falei, a gente coloca as estacas, também identifica essas estacas, também anota as coordenadas geográficas para que a gente tenha o acompanhamento a longo prazo desse indivíduo, e também faz aí todo o processo de uma cavidade de 30 centímetros, coloca a muda, a terra, também faz um mulching para que a água seja mais absorvida em períodos de sol, aí, de seca, enfim. Todo um processo para que essa planta venha se desenvolver da melhor forma possível. Então, como eu falei, foram 95 mudas plantadas, essa é a área da reserva, então, aqui em todo o ambiente, em áreas de recuperação, enfim, né, de capoeirão aí, para enriquecer ainda mais essa área de preservação. Tudo isso, então, para a conservação da natureza, tanto da araucária, mas também para a fauna silvestre que usufrui do alimento do pinhão, como, por exemplo, o papagaio charão, que é o menor papagaio do Brasil e o único psitacídeo migratório. Então, ele sai
ele percorre 300 quilômetros em busca do seu alimento, pinhão, em épocas aí de produção do pinhão. Então, é uma espécie que depende da araucária, então por isso que é tão importante a gente conservar essa espécie e as florestas com araucárias. Meu muito obrigado pela atenção. Aqui nosso QR Code do nosso Instagram, para quem quiser acessar e acompanhar nossas próximas atividades. Obrigada.